Salve, salve empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Hoje a gente está numa casa nova, mas continuando gravando o Pode Bem na Estrada, série Vancouver. Hoje a gente está aqui com o chefe Ariel, que vai contar um pouco da história. Uma história um pouco diferente do que a gente tem sempre ouvido aqui, mas uma história muito interessante para quem quer empreender e até mesmo para quem ainda nem chegou no país de destino, seja ele Canadá, seja qualquer país da Europa. Vai contar um pouco para a gente do planejamento, daquilo que ele fez, um pouco do passado, da vida, de como ele começou os trabalhos, o que ele faz hoje. Conta pra gente, Ariel, um pouco como começou todo esse empreendimento, de onde que o Ariel veio. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui contribuindo com o projeto. Super legal o projeto deles, gente. Eles trazem empreendedores de todos quanto é ramo para falar sobre o que eles estão fazendo aqui, como chegaram, como vai ser. Muito legal, muito bacana. Então, eu comecei, na verdade, lá em São Paulo, de onde eu vim, né? Eu nasci e cresci em São Paulo. E eu sempre gostei muito de estar com a mão na massa, né? Eu sou uma pessoa que tem esse lado criativo, só que nas artes em si eu via que não era meu talento, ali desenhando. Na música eu tentei, vi que não era por ali. E eu tinha um gosto sempre muito forte por comida, né? Meu pai gostava sempre muito de cozinhar, né? Bastante. E eu tenho um amigo de infância também, o Guilherme, que também gostava muito desse lado, ele foi me mostrando um pouco sobre isso. A gente começou fazendo, não estou errado, risotos, né? E a gente começou a fazer alguns eventos. E aí, primeiramente, para os familiares, né? Pequenas coisas, festa de aniversário, um jantar aqui, um jantar ali, né? E depois começou a realmente fazer algo para outras pessoas. Começaram a gostar e chamar a gente para fazer jantares, almoços. E eu fui tomando gosto pela coisa. Isso começou bem cedo, eu tinha 10 anos de idade quando ele começou a fazer isso. E aí a gente continuou isso por algum tempo, né? Ele também gostava bastante de fazer esse tipo de coisa, esses eventos. E a gente continuou até uns 12 anos juntos, né? E depois ele perdeu um pouco de interesse, seguiu para outro rumo, né? A gente continua se falando por um grande período, mas eu continuei interessado sobre o assunto. E eu não queria deixar como só um hobby, eu estava muito interessado a respeito. Então, quando eu fiz 15 anos, eu fui fazer o primeiro estágio, né? Eu fiz um evento, primeiramente, em casa, foi um aniversário do meu pai, e alguns convidados, por acaso, tinha um filho que tem um restaurante em São Paulo de comida tailandesa, né? O Oba. Hoje em dia o Oba mudou de nome, continua sendo um restaurante tailandês, ele está localizado nos Jardins. E aí, ele gostou muito da comida, ele falou, eu gostei muito da sua comida, você vai falar com meu filho. Eu fui falar com o filho dele, o Duda. E aí ele me chamou para fazer um estágio no restaurante dele, né? E aprender um pouco mais sobre a operação de um restaurante, a operação de um business em si. Porque uma coisa é você fazer em casa para os familiares, conhecidos, outra coisa é operacionalizar aquilo formalmente, né? Sim. E aí eu tomei muito gosto por aquilo, eu adorei aquela experiência, destaque naquele ambiente, com a mão na massa, correndo para cá, correndo para lá, mexendo com os ingredientes. Passei por várias praças quando eu tava lá, né? Eu tava rodando entre várias praças, na praça de Garde-Manger, com finalizações de pratos, nos pré-preparos. Foi bem interessante. E aí, posteriormente, eu falei, olha, eu quero ver isso mais a fundo. Vamos tentar ver como eu faço isso, né? E aí eu fui fazer um curso, né, de gastronomia. Eu fiz um curso na ITEC Santa Efigênia. Inclusive, eu recomendo muito para quem se interessa por gastronomia. Um curso gratuito. Tá? Os professores são ótimos, ele tem uma parceria com o Instituto Italiano de Cozinha, então todos os equipamentos são de ponta, né? E é muito legal. E aí fui aprendendo mais sobre a gastronomia e lá eu conheci uma pessoa muito importante para minha formação, que foi o chefe Meia-Noite. Olha. Chefe Meia-Noite é o chefe do Capim Santo, que ele não teve estudo inicialmente, ele foi estudar só depois, se não me engano, dos seus 20 e poucos anos, 30 anos, e ele é excelente, um cara com muita garra e me ensinou muito na cozinha, muito, foi muito importante para minha formação. E aí eu fui tomando gosto pela coisa, fui fazendo eventos com o Capim Santo, eu comecei a trabalhar com eles, né, fiz estágio nos restaurantes deles, no Capim Santo e no Santinho. O Capim Santo, para quem não conhece, é um restaurante de comida brasileira com técnicas francesas em São Paulo, gerenciado pela Morena Leite, uma chefe muito importante no Brasil. E aí eu gostei muito dessa área, só que eu percebi que eu gostava muito de estar na cozinha aprendendo e fazendo os pratos, mas o que eu mais gostava mesmo era criar, né? E no ambiente de cozinha, no restaurante, no dia a dia, a operação tem que ser muito firme, né? Tem que ser tudo entregue de forma perfeita, dentro do procedimento, não tem muito espaço para criações no dia a dia, esse espaço acontece no background. Então eu consegui incluir em uma outra experiência profissional um prato novo, mas eu queria abrir uma coisa minha, eu queria poder ter um espaço para criar. Sempre gostei muito disso, no curso também fiz muitas criações. Então, em 2019, com 19 anos, eu abri o meu negócio.
Ele começou, na verdade, durante uma aula de empreendedorismo na faculdade, no curso de gastronomia, e com outro nome. Ele começou chamando Capuchinha Personal Cuisine, seria focado somente em catering para eventos, mas eu já tinha uma noção de que eu queria fazer algo personalizado para os clientes. E posteriormente isso foi se modificando, né? Então eu comecei a atuar com alguns eventos, primeiramente em 2019, né? Só que aí veio 2020, chegou a pandemia. E aí o que a gente faz quando chega a pandemia, você trabalha com eventos, tive que remodelar tudo, né? E aí eu passei para outra etapa, que foi pesquisar o que eu poderia fazer, porque eu não queria que aquilo acabasse, que aquilo morresse, eu queria que justamente continuasse, eu gosto muito dessa área. Sim. Então eu comecei a observar o que eu poderia fazer para modificar. Então, que era só catering, passou para outro formato, eu comecei a fazer pratos e drinks por encomenda. Eu fazia os pratos com alguns menus que eu preparava, então eu tinha menus de inverno, menu de verão, menus de entradas e menus personalizados. Então, por exemplo, você queria fazer uma festa, você entrava em contato comigo e falava, olha, eu gosto muito de culinária indiana, por exemplo, eu queria fazer uma festa, o que você sugere, o que você tem disponível? E aí eu fazia um cardápio somente para você, personalizado 100%. E eu mantive isso muito forte até hoje. E aí, nesse momento de pandemia, eu fui levando dessa forma, então eu fazia os drinks engarrafados também, era muito bonitinho. Eu colocava em várias garrafas diferentes as bebidas, para fazer um Negroni, por exemplo. Cada uma ia engarrafada em um potinho diferente e chegava na sua casa, a caixa, você tinha uma receitinha e você montava lá os drinks você mesmo. E era muito interessante, que as pessoas gostavam muito de fazer elas mesmas. E eu vi que tinha também uma possibilidade aí de, também, ao mesmo tempo que dava para a Lukit, ensinar ela a fazer. E eu fiz algumas aulas online com as pessoas que compravam, né, esses produtos, ensinando como fazer. Principalmente quando eram, por exemplo, risotos, que é um prato que você não consegue enviar para o cliente e ficar perfeito, né? Então, é muito legal você fazer ele e servir logo em seguida, né? Esse material está disponível ainda ou você fazia diretamente com cada cliente quando fechava? Por exemplo, essas aulas, se alguém quiser assistir, tem possibilidade de assistir ainda ou é algo foi direcionado? Ela era algo direcionado. Então, quando você comprava um pacote, por exemplo, de risotos, você tinha acesso à aula que ia ser junto comigo. Então, a gente combinava um horário e eu ia estar disponível para te ajudar naquele momento, né? A fazer o risoto e fazer junto com você. Você ia receber o kit na sua casa pronto, com todas as partes do risoto, o arroz, o vinho já porcionados, os legumes já pré-feitos, né? As combinações já pré-montadas, e você montava junto comigo, a gente ia fazendo. Eu ia passando passo a passo junto com eles, sim. Isso. E eu achava muito legal que... Eu achava importante passar as técnicas culinárias para as pessoas, porque era um diferencial. Tive isso forte nos cursos que eu fiz. Achava legal passar as técnicas de cocção, as técnicas de corte, né? A diferença dos tipos de cocção. E o pessoal gostava bastante desse tipo de trabalho. E aí eu mantive dessa forma durante a pandemia. E posteriormente eu modifiquei novamente, porque voltou a ter os eventos presenciais, né? E eu olhei e falei, tá, o que eu posso fazer agora para ir expandindo esse leque, né? Tava funcionando muito bem e falei, acho que dá pra funcionar melhor ainda. E aí eu comecei a voltar a fazer também os eventos presenciais. E aí eu tinha formatos tanto montando eventos pré-feitos e deixando o cardápio montado, tudo como fosse um catering, e deixando tudo pronto, um buffet, prato às vezes buffets, às vezes uma sequência de pratos no menu e entregando para os clientes, e às vezes estando lá com eles, como personal chef. E isso indo bem, já tinha passado a pandemia um pouco, e como que surgiu o Canadá nesse projeto seu? Muito bom. Então, eu durante esse período, eu sou uma pessoa que gosta de fazer bastante coisa junto. Eu estava fazendo o curso de gastronomia e uma faculdade também. A faculdade em outra área, a área de meio ambiente, de gestão, né? E que também tem uma formação na parte de empreendedorismo e business, né? E aí, no meio disso tudo, eu vi o Canadá como uma possibilidade para conhecer novas culturas, e porque é um lugar muito diverso, principalmente Vancouver. A minha opção sempre foi vir para Vancouver, porque é um lugar culturalmente muito diverso, e você tem muitos imigrantes, principalmente asiáticos, e é um tipo de cozinha que me interessa muito e que eu tenho mais afinidade. Então, eu sempre gostei muito de misturar a culinária brasileira e latina com algo da Ásia, porque mesmo sendo lugares totalmente diferentes, pela localidade das regiões, a latitude no globo, os ingredientes são próximos. Então você tem, por exemplo, a jaca brasileira e o durian, que é também uma espécie de jaca
da Ásia. As pimentas são parecidas, tem caju também nas duas localidades, mas os usos para os ingredientes são totalmente diferentes. Então sempre me interessou muito essa combinação, como que aqui a gente tem os mesmos ingredientes muito parecidos e a gente usa de forma totalmente diferente, né? Sim. Então por isso que eu olhei para cá e falei, eu acho que é um mercado muito interessante para vir explorar. E aí eu vim para cá aplicando para um curso de business, mais focado na parte de comércio exterior, tá? É um curso que chama Global Trade and Transportation Management, de comércio exterior e logística na parte de transporte de mercadorias, né? E para mim vai ser muito importante estar explorando essa parte de business, que a minha formação é mais sólida em gastronomia, né? Eu fui aprendendo por conta própria a parte de business, né? E algumas consultorias com algumas pessoas. E agora eu vou ter realmente uma formação mais sólida em relação a business também. Entendi. E o empreendedorismo está com você então desde os 15 anos, né? Desde muito jovem, até um pouco antes talvez. E quando você veio para o Canadá, com todo esse projeto, né, de conhecer essas culinárias diferentes, esse mix que é Vancouver, né, que é essa região aqui, com culturas diferentes, você já veio desenhando algum projeto de negócios já desde o Brasil? Quais eram os seus planos? E vale falar há quanto tempo você está aqui em Vancouver também? E como você planejou isso antes lá no Brasil? Perfeito. Então, o planejamento começou faz um tempo já, faz 2 anos que eu venho me planejando para vir para cá, tanto referente ao business em si, quanto para conseguir estar aqui. Quem está planejando vir para cá sabe que você tem que passar por um processo, aplicar ou para o visto de estudante ou visto de trabalho, né? E tem toda uma preparação para isso. Em relação ao negócio é a mesma coisa. Então, o gosto do brasileiro, do paulista principalmente, é diferente do gosto também aqui no Canadá, né? Da população brasileira se consegue achar coisas em comum, mas as pessoas é diferente. Né? Aqui o pessoal gosta muito de culinária também asiática, né? Coisa com mais temperos, mais pimenta, né? E por isso eu vim tentando já identificar esses trendings desde o Brasil, né? O que eles gostam mais aqui, o que tem mais em Vancouver principalmente, quais restaurantes tem mais, onde eles estão esses restaurantes. Fui visitar alguns lugares já. Eu cheguei aqui no dia 25 de agosto, então ainda estou explorando e entendendo. Mas eu já vim tentando adaptar também os cardápios e estou com eles quase finalizados para lançar já cardápios focados nesse público. Eu estou focando aqui em um público mais focado nos imigrantes em si, né? Um pouco brasileiro, mas mais ainda os imigrantes asiáticos, que são o maior volume de imigrantes aqui, principalmente em Vancouver, mas no Canadá em geral, né? Para quem está nos assistindo, você vê que é um projeto que nasceu no Brasil. Muita gente deixa, não, deve ser tudo muito diferente, como é empreender fora. Você vê que o Ariel já vem com esse projeto, com algumas etapas dele já passadas, né? Assim, de conhecer o mercado, de ter um público-alvo, já ter algo em mente. E quando você chegou, Ariel, o que você deparou daquilo que você conseguiu ter de informação lá no Brasil? Se você já fez alguns contatos antes de chegar realmente aqui no Canadá, e depois desses contatos, quando você desceu do avião, o que você viu dentro daquilo que você tinha estudado antes, se preparado antes? Pô, muito legal. Então, eu vim fazendo contatos do Brasil já, tentando entender como era o mercado e como era o gosto das pessoas, a forma de também fazer o marketing aqui, né? Eu comecei a lançar também vários pratos meus de diferentes áreas aqui para ver o que tinha mais engajamento também. Então, eu tenho vários tipos de cardápios. Em São Paulo, principalmente, o gosto é mais voltado para a culinária italiana, francesa, mais mediterrânea em si, né? E aí, eu joguei um pouco desses pratos em publicações em vários grupos, no Facebook, no Instagram, também em algumas outras plataformas, do LinkedIn também eu usei um tanto, para ver o que engajava mais aqui. Se o pessoal ia procurar mais algo focado em comfort food, né? Então, em pratos no Brasil mais ligado à culinária italiana e tal. Aqui, um pouco mais ligado à culinária asiática, né? Ou não. Ou você gostava de uma coisa mais diferente, né? Mais fusion food. E eu percebi que a primeira vista que eu tive aqui é que o pessoal gosta muito de fusion food. Eu fui em vários lugares que você vê, por exemplo, pizzarias que têm sabores muito diferentes, misturando culinária asiática com culinária italiana, às vezes com mediterrânea também. Por exemplo, frango, eu fui numa pizzaria que tinha pizzas de frango teriyaki com pizzas de mussarela, por exemplo. Bem diferente. Em sorveterias também, que eles tinham sorvetes de, por exemplo, de redução de balsâmico com blueberries. Então, eles tentam misturar mais aqui os ingredientes, né? Eu vi que isso é bem forte.
Até nas bebidas também, você vê cervejas com várias tendências também. Muitos tipos de sours, que são cervejas mais ácidas, e que também tem várias misturas e várias coisas adicionadas. Então, cervejas com blackberries, amoras, né? Cervejas com morangos, com vários tipos de ingredientes a mais. Eles tentam brincar bastante com esses ingredientes aqui, né? Foi uma coisa bem interessante de perceber. E que no Brasil você tem bastante, mas ainda assim, em São Paulo principalmente, as pessoas gostam de uma coisa mais próxima também do tradicional, com alguma novidade, mas ainda mais próxima. Então, risoto e às vezes de um sabor diferente. Um risoto de pequi, por exemplo, com um lado do cerrado, mas é um risoto, né? Então eu percebi essa tendência bem interessante aqui de uma mistura maior. E na parte do business, como que você tá? Depois que você chegou, tem um mês? Tem quanto tempo Vai que você fazer chegou? agora 3 semanas. 3 semanas. Então, assim, já você está focado no projeto, né? Isso é interessante ver que não é fácil, toda a parte de imigrar, todas as mudanças, local, tudo novo. E mesmo assim você continua caminhando junto com o business e é gratificante, é bom ver isso. Quais os passos que você já deu, onde que você já foi, quais são as coisas que você já viu no passo a passo para ter um business que você gostaria de compartilhar com quem está assistindo, ou às vezes alguém que vai chegar, que quer abrir o seu próprio negócio, onde procurar primeiro, qual o caminho? Perfeito. Então, no caso da gastronomia em si, né, é muito importante, acho que primeiramente, você ter noção das normativas no lugar que você tem que trabalhar. No Brasil, a gente tem regras bem restritas quanto à operação de um restaurante, de um business ligado à gastronomia. Aqui não é diferente, mas tem certas diferenças no como funciona. Então, por exemplo, para você alugar um espaço aqui no Canadá, em Vancouver, você tem que tirar uma licença, por exemplo, para você manipular alimentos, né? E depois poder alugar um espaço. Então isso é importante de ter em vista antes de vir e ter isso planejado, né? Para você tirar essa certificação. Além disso, você visualizar os lugares que você pode alugar, como funciona isso. Se você pode fazer uso de Black Kitchens ou não, alguns lugares ainda não permitem, né? Aqui você consegue fazer o uso já, né? Uso de quê? Black Kitchens. Sim. Black que Kitchens Explica pra quem... são cozinhas que você pode alugar. Sim. É uma cozinha toda pré-preparada, então você... Como se fosse assim, alugou uma sala de um escritório. Tem todo o equipamento já ou não? Essa Sim. Black Kitchen tem. Então você chega lá, você tem o equipamento industrial de cozinha, né? Tem umas coifas, fornos, frigideiras, equipamentos em geral, né? É uma cozinha compartilhada. Você Às pode alugar vezes por um é dia, compartilhada, sim. às vezes é para você alugar sozinho. Tem os ok. dois casos. Às vezes você compartilha um espaço com mais empresas. No Brasil tem bastante forte isso. Você consegue ver em alguns lugares que eles alugam as cozinhas para várias empresas usarem uma cozinha industrial ao mesmo tempo. Ao e mesmo dividida. Sim. Então você tem, por exemplo, uma seção do McDonald's, uma seção do Capim Santo e uma seção de uma outra empresa, e cada uma usa o espaço, e o lugar que é a parte de receber os clientes, né, de entregar para os entregadores, é tudo junto. E aí chegam aos pedidos direcionados para cada cozinha, chega diretamente no monitor da cozinha, ou às vezes por ficha, e aí o pessoal vai produzindo, né? É bem dinâmico. Sim. E Ariel, conta pra gente, aquilo que você já estudou um pouquinho agora também com essas semanas que você já está aqui, quais os desafios que você já conseguiu encontrar, o que você teve que, às vezes até mesmo alterar um pouquinho o projeto, segurar em algum ponto, porque você se deparou com um desafio um pouco maior. Perfeito. Eu acho que um dos desafios que eu consegui enfrentar logo de cara foi justamente as normativas daqui. Então, essas licenças às vezes levam um pouquinho mais de tempo para você tirar do que você espera, demora um pouco mais para agendar. Então isso é uma questão porque para você começar logo de cara não é possível sem essa parte, né? Sim. Então, ir agendando isso anteriormente do Brasil é bem importante. E outra coisa também em relação à linguagem, né? Porque a gente também muitas vezes está acostumado com o inglês, que é mais focado em jargões, que é um inglês mais acadêmico, e no dia a dia é diferente. O inglês para business é diferente, e isso é uma coisa importante saber, porque quando você vai montar um cardápio, por exemplo, tem uma comunicação com o público em si, uma peça de marketing, né, uma peça publicitária, você precisa atingir o público de uma forma mais pessoal, de uma forma que ele se sinta integrado ao negócio, né? E se você usar um termo que tem muito jargão, fica difícil de criar essa conexão, que é muito importante. Principalmente no ramo da gastronomia, você vai vender antes com os olhos, tanto por meio das fotos, né, que tem que gerar apetite,
quanto por meio da linguagem. Então isso é uma questão bem importante de se atentar ao abrir um negócio e simplesmente adequar ele aonde você está indo. Entendi. Nessa preparação, eu sei que tem poucas semanas que você já está aqui, mas você já consegue fazer alguns eventos? Como que tá caminhando isso? Se alguém quiser te contactar, quais são os caminhos? E se você ainda está na fase de preparação do business, ou você já lançou, você já pode... Como que você está, em qual fase o seu projeto? Perfeito. Então, atualmente eu estou procurando algumas Black Kitchens, eu não encontrei a ideal ainda, eu estou dando uma olhada. Eu estou com uns cardápios já voltados para cá, quase finalizados, ajustando preços, porque tem os fornecedores aqui, é diferente em relação a isso. Sim. E eu espero estar começando a operar de fato a empresa aí, tá recebendo encomendas e os eventos em menos de um mês. Ótimo. Espero estar já com tudo preparado. Muita coisa já vem pronta, né, do Brasil, trouxe já muito do know-how, né? Mas a parte também toda de logística, de operacionalização, que é importante, tem que ser finalizado aqui. Então, na prática mesmo, essa parte. Né? Sim. Vocês podem me contatar por meio do Instagram, eu acho que é um canal mais fácil. É @chef_Ariel_Dines, tá? Vamos repetir de novo, que é meio longo. Perfeito. @chef_Ariel_Dines, tá bom? Eu gosto de deixar isso muito claro também, porque em vista da minha idade também, eu acho importante falar, e eu sempre aprendi dessa forma. Eu uso chefe como um jargão publicitário, eu acho que funciona muito bem para esse modelo, mas eu me considero muito um cozinheiro, né? Eu tenho muito a aprender ainda também, já vinha aí aprendendo um tanto, passei por alguns restaurantes, né? Mas ainda assim eu acho que é importante falar isso, porque chefe é um cargo, né? Como qualquer negócio, você atua ali na parte de mais gerenciamento, mas você ainda assim é um cozinheiro, né? Em si, eu acho que isso é muito importante, né, de falar. Então, eu quero deixar agora para quem está no Brasil ainda, e quando eu ouvi um pouco da sua história, quando a Gisele da Embravan entrou em contato comigo, falou assim, olha, a gente tem mais uma pessoa para entrevistar, contar um pouco da história dele. Fica a dica e fica um incentivo, que jovem, muito mais jovem que eu até também, lá do Brasil se programou, montou um business plan, né, com aquilo que dava antes de chegar aqui. É claro que quando você chegar no seu destino, você vai ter que olhar aluguel, ponto, você falou as regulações, mas fica muito de motivação, eu acredito. Se você tem um business no Brasil, se você tem um projeto de imigrar, você pode juntar as duas coisas. Sim. Comece a estudar aquilo que você falou de mandar mensagens nos grupos. O Instagram, o Facebook é uma forma de você já estar no lugar sem estar lá, né? Sim, com então, certeza. Todos esses detalhes é muito importante. Você falou de caminhar em alguns pontos. Para quem está em Vancouver, para quem tem alguma curiosidade, para quem quer saber mais detalhes, você falou que até o final do ano, mais um mês, você já conseguiria atender, né? Quem quer conhecer um pouco mais da culinária, pode já fazer o contato com você? Claro. Eu gosto muito de estar sempre em contato com as pessoas e com os clientes para fazer algo muito personalizado. Eu gosto muito de conversar e entender como cada um gosta de fazer um evento, gosta do prato e quer comer. Então sim, entre em contato comigo, vai ser ótimo conversar. E como ele falou, é muito importante você entrar em contato com o lugar que você vai antes de estar lá para entender como as coisas funcionam. Então, entrar em comunidades, em diversas plataformas, assistir notícias, assistir o que está rolando por lá é muito importante para você entender o dia a dia do local. Certo? Então, isso faz parte de entender o marketing plan, né, do seu negócio. Então, qual o problema que a gente tem para resolver? O que falta ali? Tem alguma coisa faltando? Tem alguma coisa que a gente pode incluir? O que funciona melhor? Como fazer isso funcionar? Certo? E daí você vai criando esse passo a passo, identificando cada uma das etapas para ir montando o seu business plan, né? Então, eu fui olhando primeiramente para isso, né? O que eu consigo agregar? O que eu consigo trazer de novo, né? E eu tô tentando montar justamente a coisa mais customizada aqui, né? Porque sempre foi um forte meu fazer algo bem personalizado para cada cliente, para cada um se sentir único. Porque é para ser um evento único, é para criar uma experiência realmente, não só um prato que você vai comer. Sim. Tem poucos dias que volto a falar, mas se você fosse dar um conselho, um advice pro Ariel que estava se planejando a vir para o Canadá, não quando chegou, mas lá atrás, há 2 anos atrás, quais 2 conselhos você daria que teria talvez cortado um caminho ou você teria te ajudado durante essa caminhada aí desses 2 anos de planejamento? Perfeito.
eu acho que é muito importante você se atentar para toda a documentação que você vai aplicar no período do visto e o prazo que demora para ser processado, porque no site do governo do Canadá da imigração, né, você recebe um prazo, só que muitas vezes acaba sendo um pouco maior. Então, entrar em contato, não só entrar no site da imigração, mas também entrar em contato com grupos de pessoas que estão vindo para cá, é muito importante para entender como estão funcionando as coisas. No meu caso, por exemplo, eu vim num período um pouco complicado, assim, porque tava rolando as queimadas aqui em Vancouver, em British Columbia, né? E também o ministro da imigração renunciou. Então, acabou tendo toda uma movimentação em relação a isso, entrou outro no lugar, e isso até acabou que mudou um pouco os prazos também. Meu visto saiu super antes de eu vir, assim, 3, 4 dias antes o visto veio, né? Então, tá atento a essas datas e entrar em contato com quem está participando desse processo também é importante para você entender, às vezes, caminho você pode cortar, né? E também quanto tempo vai demorar para você se programar para fazer cada uma das etapas e não perder essa sua data inicial de viagem. Ok. Ariel, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por contar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que é uma história que vai motivar as pessoas que querem imigrar pela idade, pelos desafios que você já se permitiu enfrentar. E considere que o Pode Bem está sempre de portas abertas. Eu espero ajudar na divulgação aí daqui a uns dias, quando você lançar realmente esse atendimento. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, pela janela de tempo aí para vir contar um pouco dessa história. Obrigado por você que assistiu, tá bom? Volte sempre que você precisar, Pode Bem estar de portas abertas. Muito obrigado pelo convite, pela parceria, pelo espaço de fala, né? Muito importante, adorei estar aqui presente. Para mim é uma coisa diferente também estar no podcast, né? Adorei o espaço, a ideia também da empresa em si, acho muito importante para ajudar realmente a comunidade de brasileiros também e os empreendedores que estão começando também, é muito importante para mim esse espaço, agradeço muito. Sinta-se em casa. A quem está nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Quem quiser fazer o contato, além do Instagram que ele deixou, a gente também vai deixar esses links todos na descrição do vídeo. Então vai ser forma fácil de contactá-lo. Eu sempre reforço em cada episódio, o Pode Bem é a porta de acesso, às vezes, ao empreendedor. A gente tenta fazer o máximo conexões com empreendedores que têm o mesmo ramo de atividade que você tem interesse. Então também entre em contato, tem dúvidas. Eu queria mandar uma mensagem para o Ariel, eu queria um novo ramo de negócio, queria aprender um pouco mais sobre isso. Conta com a gente. Meu muito obrigado por vocês fazerem parte desse movimento Pode Bem, da família Pode Bem, tá bom? Obrigado e até a próxima.